Então, assim, continuando no nosso, digamos assim, abuso aí de imprecisões, tá? Por que abuso de imprecisões? Porque a gente está trabalhando de maneira assintótica, a gente pode, né, ser um pouco mais flexível e fazer algumas imprecisões. A gente acabou de ver isso daí. Continuando dessa forma, a gente pode simplesmente remover pisos e tetos, tá? Por quê? Porque lidar com pisos e tetos é uma coisa extremamente chata, né? Se for piso e teto dividido por 2, você quebra em 2 casos para o ímpar, já é um trabalho dobrado, né? 2 vezes mais. Se for dividido por 4, que a gente tinha visto antes ali, você teria que dividir em 4 casos, né? Seria muito, muito complicado. Então, eu vou dar um truquezinho aqui para a gente remover os pisos e tetos. Para a gente remover piso e teto, a gente pode supor que a recorrência ela é definida apenas para potências de um número. Por exemplo, n igual a 4 elevado a i. Tá? Então, por exemplo, na outra recorrência que a gente estava trabalhando lá, né? Antes, ela era assim, né? Então, era um b se o n for menor ou igual do que 3. E aqui era tipo 3 vezes t de n sobre 4 piso mais n se o n fosse maior do que 3. Tá? Essa era a recorrência original. Mas se eu falar assim, olha, eu vou supor que essa recorrência só funciona para potências de 4. Por que potências de 4? Porque se eu falar que funciona só para potências de 4, esse piso aqui cai fora. Porque qualquer n que é potência de 4, dividido por 4, vai dar sempre um valor inteiro. Tá? Então eu posso falar assim, que o n é maior do que 3, né? Ou maior ou igual do que 4, podia colocar aqui. Tá? Só que n é, vamos colocar assim de maneira informal, é potência de 4. Potência de 4. Se n é potência de 4 também, aqui na base, isso daqui, qual que é o n menor ou igual do que 3, que é a potência de 4? Seria n igual a 1, né? Porque isso daqui é o 4 elevado a 0. Tá? E aí, dessa forma, você pode remover o piso. Beleza? Então, você supôs que a tua recorrência aqui, ó, ela está definida só para valores que são potências de 4. Aqui, tanto na base quanto no critério recursivo. E aí você resolve essa recorrência lá, né? Do jeito que eu mostrei para vocês. Claro que, de novo, eu estou sendo impreciso. Então eu teria que provar depois. Eu só estou obtendo um bom chute. Depois que eu conseguir o chute, eu posso provar, né? Mas olha, se a recorrência ela tivesse definida dessa forma aqui, né? O que a gente economizaria? Eu vou voltar ali um pouco na conta que a gente tinha feito antes. Tá? Então, se não tivesse piso e teto, por exemplo, tudo isso daqui que foi feito até aqui, ó, a gente já podia ignorar piso e teto, certo? Não ia mudar muito a conta aqui. Mas, por exemplo, ia facilitar. Lembra naquela hora que eu falei aqui, ó, esse n é dividido por 16, porque n dividido por 4 piso, dividido por 4 piso, isso daqui é igual a n sobre 16 piso. Isso daqui já era uma questão por si só, tá? E se você não tivesse o piso, né, isso aqui já era uma questão por si só que deveria ser provado. Se você não tivesse o piso, aí você não precisava se preocupar com esse tipo de coisa. E mais um monte de outras coisinhas, tá? Então, tudo isso daqui já chegaria aqui sem o piso, né? Então, voltando lá, né? Então, removendo pisos e tetos, tá? Então, tudo bem você supor que a recorrência está definida só para valores de potência de 4 aqui, para você remover o piso e teto, só que, de novo, a recorrência tem que ser provada para todo o valor do n. Então, você fez isso daqui para obter um bom chute, mas depois que você teve o chute, aí você prova aquele chute, tá? Então, ó, número 1, adivinha um chute usando potências, né? Usando esse truque aí. Depois, prova-se o chute para todo n, né? Aí usando indução que a gente viu na aula passada. Então,
finalmente aqui, né, vamos provar nosso chute, tá? Assim, o objetivo da aula hoje não era esse, né? Não é a gente provar o chute, porque provar as soluções a gente fez na aula anterior. Mas, pô, ficaria um pouco incompleto, né? Se eu fizesse tudo isso, obtivesse o chute e depois eu fico naquela dúvida, assim, será que é ou será que não é, né? Tá? Então, a gente vai usar ali, vai provar usando o método da substituição, né? Ou indução. Eu gosto de falar indução, tá? Como não é o objetivo da aula, eu não vou fazer isso com calma, provando base nem nada, tá? Eu só vou mostrar que o passo da indução aqui funciona. Então, assim, o nosso chute que a gente conseguiu, fazendo toda aquela contarada lá, é que a solução da recorrência é O de N, tá? Então, beleza, eu chutei que o T de N é no máximo uma constante vezes N. Então, agora eu posso simplesmente aqui, ó, peguei a definição da recorrência, isso daqui é uma igualdade, tá? Agora aqui eu apliquei a nossa hipótese, tá? Então, supondo que isso daqui já caiu no range lá, né, da hipótese. Então, eu posso substituir aqui pela hipótese, C vezes N dividido por 4, piso. Aí, menor ou igual, né? Que mesma coisa, só que eu tirei o piso. E, bom, aqui tem que fazer uma continha aqui, né? Porque será que isso daqui é menor ou igual do que C de N? C vezes N? Tá? Então, isso daqui vai dar certo, tá? Mas aí depois você tem que fazer a continha. Você tem que resolver essa inequação aqui, né? 3C N sobre 4 mais N é menor do que C vezes N, né? Isola quando que vale... Será que isso daqui vale sempre? Tá? O que você vai ter que fazer isso? Eu vou deixar como exercício para vocês. Mas tem que isolar o valor de C aqui. E quando você isolar o valor de C, você vai chegar que o C tem que ser maior ou igual do que 4, né? Isso daqui era que a gente discutiu bastante com calma isso lá na aula anterior, quando a gente estava provando, que era aquela ideia de você deixar o C em aberto, para daí você descobrir o C no meio da demonstração, né, por indução, tá? É isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente vê que vale para ser maior ou igual do que 4, então... Mas, enfim, chegamos nisso daqui que era exatamente o que a gente gostaria de provar. Então, agora, sim, agora está provado que a solução da recorrência é O de N, tá? Então, eu acho que é bom fazer uma recapitulação aqui, tá? Eu vou voltar um pouquinho. Na verdade, eu vou voltar a aula toda. Método da iteração serve para adivinhar a resposta, não para provar, tá? Durante o método da iteração, a gente comete alguns, né? Não vou falar diversos abusos, mas a gente comete alguns abusos aí nas contas, né? Por exemplo, a gente abusa aqui, supondo que o padrão vai ser esse, né? A gente abusa, então, o achismo, né, que eu tinha colocado aqui. A gente abusa aqui dessa parte do critério de quando que vai parar, só para facilitar a nossa vida, né? A gente abusa do critério de parar, além de eu botar um 1 aqui, eu abuso aqui, eu ignoro pisos e tetos, tá? Mesmo que isso não seja um valor inteiro, tá? Então, eu estou fazendo alguns abusos, né? A rigor não está certo. E vou trabalhando, né? Quando eu chego no final, eu cheguei aqui num bom chute, tá? Mesmo cometendo abusos. Aí, você já está ciente que você cometeu abusos, você precisa o quê? Fazer o quê? Provar formalmente. Aí sim você usa a técnica da indução aqui, né, que a gente fez, para provar que o resultado está correto, tá? Então, tenho essa estratégia, né, adivinhar, provar, tenho isso bastante em mente, tá bom?